Você já sentiu aquele tipo de silêncio que vem depois de alguém cuspir na sua cara sem encostar um dedo em você? Era exatamente isso que eu sentia toda vez que pisava no quintal da casa do meu avô em Deodoro. O churrasco da família acontecia no primeiro domingo de cada mês, sem falta, desde antes de eu nascer. Carne na brasa, cerveja gelada em isopor e meu avô Augusto comandando tudo de um banco de madeira debaixo da mangueira, como se aquele quintal de 300 metros quadrados fosse o Comando Militar do Leste inteiro. Coronel Augusto Mendes, reformado do Exército há 15 anos, veterano de absolutamente nada que importasse de verdade, mas ninguém tinha coragem de dizer isso na cara dele. Ele tinha 72 anos, 1,80 m de postura ereta que só quem passou décadas marchando consegue manter. E aquele jeito de olhar para as pessoas como se estivesse inspecionando uma tropa desleixada. Usava sempre a mesma camisa polo verde-oliva com o brasão bordado no peito, calça caqui engomada mesmo num domingo de churrasco e sapato social marrom que refletia o sol. Eu tinha acabado de chegar, estacionei minha Ranger preta do lado de fora, porque dentro do quintal já não cabia mais nada. Meu tio Geraldo, irmão mais novo do meu avô, tinha trazido aquela Hilux branca que parecia recém-saída da concessionária. Meu primo Marcelo estava encostado nela, cerveja na mão, rindo de alguma piada que eu não tinha ouvido. Quando passei por ele, acenou com a garrafa. "E aí, primo, quanto tempo?" A voz dele tinha aquele tom de quem está cumprindo o protocolo familiar, nada mais. "Fala, Marcelo", respondi com um aceno de cabeça, continuando em direção ao quintal. Podia sentir o cheiro da picanha na churrasqueira a uns 20 metros de distância. Linguiça chiando na grelha, farofa de bacon que minha avó sempre fazia. Aquele cheiro de reunião de família que deveria ser confortável, mas para mim era como alerta de perigo. Meu avô estava exatamente onde eu sabia que estaria. Sentado naquele banco, cercado por um semicírculo de admiradores. Reconheci alguns. Meu tio Roberto, cunhado dele, ex-sargento da aeronáutica. Seu Valdemar, vizinho que servia na Marinha há 100 anos atrás. E tinha um cara que eu nunca tinha visto antes. Alto, uns 40 e poucos anos, ombros largos debaixo de uma camisa preta justa, postura que gritava militar operacional. Não reformado, ativo. Ele tinha aquele corte de cabelo regulation, aquela forma de sentar com as costas retas, mesmo numa cadeira de plástico, e uma tatuagem que eu conseguia ver saindo do pulso esquerdo. Meu avô me viu antes que eu decidisse se cumprimentava ou ia direto para a churrasqueira. Os olhos dele me localizaram como um radar. Ele estava no meio de uma história, gesticulando com as mãos, mas pausou, apenas o suficiente para deixar claro que tinha me notado. Depois, continuou falando. "Então eu disse para o general, com todo respeito, senhor, mas essa estratégia não vai funcionar no terreno. E sabe o que ele fez?" Meu avô pausou para efeito dramático. Me chamou no gabinete dele no dia seguinte e disse: "Mendes, você estava certo. Obrigado por ter coragem de discordar." As risadas vieram em coro. Seu Valdemar bateu na própria coxa. Meu tio Roberto balançou a cabeça em admiração. O cara desconhecido sorriu educadamente, mas percebi que seus olhos estavam me avaliando. Ele tinha me notado também. Continuei andando. A churrasqueira ficava do outro lado do quintal, e meu primo Daniel estava lá, virando linguiças com aquela concentração de quem não quer queimar nada e desapontar o patriarca. Ele era 2 anos mais novo que eu. Nunca tinha servido. Trabalhava com TI em alguma startup do centro. Me cumprimentou com um sorriso genuíno. "Fala, mano, quer uma?" Ofereceu uma cerveja do isopor ao lado da churrasqueira. "Valeu." Peguei a garrafa gelada. A condensação escorreu pelos meus dedos. Tomei um gole longo, sentindo o líquido gelado descer. Precisava disso. Minha avó, Dona Helena, apareceu da cozinha carregando uma travessa de vinagrete. Ela tinha 70 anos, cabelo totalmente branco preso num coque, e aquele sorriso cansado de quem já viu muita coisa e escolheu a paz ao invés da guerra. Quando me viu, o rosto dela iluminou de verdade. "Meu neto, você está tão magro. Não está se alimentando direito?" Ela colocou a travessa na mesa e veio me abraçar.
Cheirava a cheiro de cozinha e perfume floral. Tô bem, vó, comendo certinho. Menti. Nos últimos 3 meses, eu tinha perdido uns 5 quilos. Missão atrás de missão. Dormindo 4 horas por noite quando tinha sorte, comendo ração de campanha mais vezes do que comida de verdade. Mentiroso. Ela apertou meu braço. Vem comer, já já a carne fica pronta. Me deu um beijinho na bochecha e voltou para a cozinha, mas não sem antes lançar um olhar na direção do meu avô. Um olhar que eu conhecia bem. Aquela mistura de amor e exasperação de 52 anos de casamento. Fiquei ali perto da churrasqueira com o Daniel, trocando meia dúzia de palavras sobre nada importante. Ele perguntou sobre o trabalho e eu dei a resposta padrão. Trabalho administrativo, muita papelada, nada demais. Ele contou sobre um projeto novo na empresa dele, algo sobre inteligência artificial que eu fingia entender. O tempo todo eu sentia o peso daquele olhar vindo do outro lado do quintal. Não demorou. Felipe! A voz do meu avô cortou as conversas como uma ordem de silêncio num quartel. Todas as cabeças viraram. Vem cá, menino, quero te apresentar alguém. Respirei fundo. Contei até 3 mentalmente. Técnica que aprendi em controle de estresse em ambiente hostil. Funciona para tiroteio, funciona para churrasco de família. Caminhei até o semicírculo, todos os olhos em mim agora. Este aqui, meu avô gesticulou na minha direção com a mão aberta, como se estivesse apresentando evidência em tribunal. É meu neto Felipe, também é militar, exército. Ele deu ênfase no também, mas o tom deixava claro que não era o mesmo tipo de militar. O cara desconhecido estendeu a mão. Major Renato Costa, BOPE. O aperto foi firme, profissional. Os olhos dele me estudaram por meio segundo a mais do que seria casual. Prazer, Major. Capitão Felipe Mendes. Respondi com a mesma firmeza. BOPE, Felipe. Meu avô se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Batalhão de Operações Policiais Especiais, Rio de Janeiro. Esse sim é trabalho real. Enfrentar traficante todo dia, operação em favela, risco de vida constante. Ele olhou para o Major Renato com aprovação, depois de volta para mim. Não é sentar em escritório preenchendo relatório. Senti o calor subir para o meu pescoço. Não raiva, já tinha passado dessa fase. Era mais como cansaço, aquela exaustão de saber exatamente o que vem a seguir e não poder fazer nada para evitar. O menino aqui, ele continuou, agora falando com os outros como se eu não estivesse presente, trabalha em Brasília, área administrativa. Importante, claro. Alguém tem que fazer a papelada. Risadas educadas. Mas não é a mesma coisa que operacional, né? Não é estar na linha de frente. Major Renato me olhou. Havia algo estranho na expressão dele. Não era pena. Era quase como confusão. Ele abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas fechou. O exército tem muitas funções, coronel. Eu disse, mantendo minha voz neutra. Todas importantes. Ah, sim, sim. Todas importantes. Meu avô acenou com a mão descartando. Mas vamos ser honestos. Você acha que um general ia te respeitar do mesmo jeito que respeita alguém que realmente viu a ação, que realmente enfrentou perigo? Ele se virou completamente para o Major Renato agora, e o que veio a seguir me acertou como soco no estômago. Isso aqui sim é um verdadeiro soldado. BOPE, Operações Especiais. Isso que é servir seu país de verdade. O silêncio que caiu foi pesado. Até as conversas do outro lado do quintal pareceram diminuir. Meu tio Roberto olhou para o próprio copo de cerveja. Seu Valdemar limpou a garganta. Meu primo Marcelo, que tinha se aproximado e estava ouvindo tudo, tinha uma expressão de constrangimento. Olhei para o Major Renato e foi aí que aconteceu. A expressão no rosto dele mudou. Os olhos se arregalaram. A boca abriu levemente. Ele ficou completamente imóvel por talvez 3 segundos, que pareceram 3 minutos. Depois piscou rápido, como se tivesse visto um fantasma. Os olhos dele percorreram meu rosto, desceram para o meu corpo, voltaram para os meus olhos. Eu vi o momento exato em que alguma coisa clicou na cabeça dele. Pera! A voz dele saiu num sussurro rouco. As mãos dele, que estavam relaxadas nos joelhos, se fecharam. Os nós dos dedos ficaram brancos. Você é... Ele parou, engoliu seco, tentou de novo. Você é o fantasma da fronteira?
o mundo parou. Senti cada molécula de ar no meu pulmão. Senti o peso da cerveja na minha mão. Senti o calor do sol na minha nuca. Meu avô tinha congelado com a boca entreaberta. Meu tio Roberto tinha deixado cair a mão com a cerveja, que ficou pendurada frouxa ao lado do corpo. Seu Valdemar estava olhando do major para mim para o major. Meu primo Marcelo tinha dado um passo para trás involuntariamente. Olhei para o major Renato. Ele estava me encarando como se eu fosse a segunda vinda de Cristo, ou talvez a primeira vinda da morte. Havia respeito naqueles olhos. Não, mais que respeito. Havia medo, não de mim, mas do que eu representava. Não respondi. Apenas segurei o olhar dele, quieto, calmo, deixando o silêncio fazer o trabalho. Meu avô encontrou a voz primeiro. Fantasma da quê? Do que você está falando, major? Mas o major Renato não desviou os olhos de mim. Ele estava tremendo, tremendo. Um major do BOPE, um homem que provavelmente tinha visto e feito coisas que fariam civis terem pesadelos, estava tremendo olhando para mim. Coronel, a voz dele saiu baixa, reverente. O senhor não sabe quem é seu neto? Se você já passou por algo parecido, já sentiu que ninguém te leva a sério na sua própria família, deixa um like aqui e se inscreve no canal, porque essa história está só começando. E acredite, você vai querer ver o que acontece quando a verdade vem à tona. Todos os olhos estavam em mim agora. Meu avô tinha uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era confusão misturada com algo que poderia ser interpretado como inquietação. Ele olhou para mim, para o major Renato, de volta para mim. Do que diabos você está falando? Meu avô se levantou do banco. Meu neto trabalha em Brasília, administração. Ele mesmo disse. O major Renato finalmente desviou os olhos de mim. Olhou para o coronel e eu vi o conflito no rosto dele. Ele estava tentando decidir o que fazer com a informação que tinha acabado de processar. Suas mãos ainda tremiam levemente. Ele as colocou nos bolsos, provavelmente para disfarçar. Desculpa, coronel. Talvez eu tenha confundido, mas a forma como ele disse deixava claro que não tinha confundido nada. Ele olhou para mim novamente e havia uma pergunta silenciosa ali. Uma pergunta que dizia: por que eles não sabem? Dei o menor aceno de cabeça possível, quase imperceptível, mas ele viu, entendeu, fechou a boca. Meu avô não era idiota. Ele tinha percebido a tensão. Não, você disse alguma coisa. Fantasma da fronteira. O que é isso? É uma lenda, coronel. O major Renato escolheu as palavras com cuidado. Algo que a gente ouve nas forças especiais, sobre um operador que... Ele parou, olhou para mim de novo. Mas como eu disse, devo ter me confundido. Ninguém acreditou nele. O silêncio que se instalou era carregado de dúvidas não ditas. Meu tio Roberto abriu a boca, fechou. Meu avô estava me encarando agora com uma intensidade diferente. Analítica, calculista. Bebi um gole da cerveja. Estava morna agora, mas precisava fazer alguma coisa com as mãos. Minha avó tinha aparecido da cozinha e estava parada na porta, limpando as mãos num pano de prato, sentindo a tensão, mas sem entender a fonte. A carne está pronta! A voz do meu primo Daniel veio da churrasqueira, quebrando o momento. Foi como soltar um elástico esticado. Todo mundo se moveu de repente. Meu tio Roberto foi pegar um prato. Seu Valdemar levantou para buscar mais cerveja. Meu avô continuou me encarando por mais 5 segundos completos antes de finalmente se virar e caminhar para a mesa. Mas o major Renato ficou. Quando os outros se afastaram, ele deu um passo na minha direção. Manteve a voz baixa, quase inaudível. É você mesmo, não é? Não tem como eu estar confundindo aqueles olhos. Ele estava me estudando. Tríplice Fronteira, 2023. A operação que nunca aconteceu oficialmente. Sua voz era um sussurro áspero. A gente recebeu briefing sobre você, não seu nome, não seu rosto completo, mas suas ações. Porra, cara, você é uma lenda. Olhei ao redor. Ninguém estava prestando atenção em nós. Todos estavam se servindo, a vida retomando seu fluxo normal. Olhei de volta para o major. Não sei do que você está falando, major. Minha voz era firme, baixa. Eu trabalho em Brasília. Recursos humanos, papelada. Como meu avô disse. Ele me encarou. Por um momento pensei que fosse insistir. Mas então, algo na expressão dele mudou.
Entendimento. Ele deu um aceno quase imperceptível. Entendido, capitão. O tom de voz dele tinha mudado. Tinha respeito, mas também tinha algo mais. Cumplicidade. Recursos humanos. Papelada. Ele repetiu as palavras como se estivesse memorizando uma senha. Desculpa pelo mal-entendido. Sem problema, major. Estendi a mão novamente. Ele apertou. Desta vez, o aperto durou 1 segundo a mais. Os olhos dele diziam tudo que sua boca não podia. Nos sentamos para comer. A mesa estava farta. Picanha mal passada, linguiça, frango, farofa, vinagrete, pão de alho. Minha avó tinha se superado como sempre. Me sentei num canto, longe do meu avô, que ocupava a cabeceira natural da mesa. O major Renato sentou do lado dele, mas continuava me lançando olhares discretos, olhares que não passaram despercebidos. Durante a refeição, meu avô voltou ao normal, contando histórias, sempre as mesmas. Aquela vez que ele tinha organizado uma operação de patrulhamento em não sei onde. Aquela vez que tinha sido elogiado por um superior. Aquela vez que tinha consertado um erro logístico. Histórias verdadeiras, provavelmente, mas contadas de forma que o colocavam sempre como herói central, como gênio incompreendido, como líder nato que o exército tinha desperdiçado ao não promover a general. Eu comia em silêncio. A picanha estava boa, mal passada do jeito que eu gostava, mas tinha gosto de cinzas na minha boca, porque cada história do meu avô era uma alfinetada indireta. Cada pausa era seguida de um olhar na minha direção. Cada vez que ele falava sobre coragem, ou liderança, ou sacrifício, ele fazia questão de me incluir na audiência com o olhar. Um homem de verdade, ele estava dizendo agora, falando sobre algum colega dele de décadas atrás. Não tem medo de sujar as mãos. Não fica escondido atrás de uma mesa preenchendo formulário enquanto outros fazem o trabalho pesado. Olhou para mim, direto. Não tô certo, Felipe. Engoli a carne que estava mastigando. Limpei a boca com o guardanapo. Olhei de volta para ele. O exército precisa dos dois, vô. Quem planeja e quem executa. Quem organiza e quem opera. Uma máquina só funciona com todas as peças. Minha voz era calma, neutra, factual. Ele bufou. Filosofia bonita. Mas no final do dia, quando a bala come, é quem tá lá na frente que faz diferença. Não quem tá a quilômetros de distância no ar-condicionado. Major Renato se engasgou com a cerveja. Tossiu. Vários olhares se voltaram para ele. Ele levantou a mão, pedindo desculpas. Desceu errado, mas eu tinha visto. Ele tinha se engasgado porque estava segurando uma risada, ou talvez indignação, talvez as duas coisas. Terminamos de comer. A tarde avançou. As cervejas continuaram circulando. As conversas se fragmentaram em grupos menores. Alguns tios jogavam dominó numa mesa improvisada. As tias conversavam sobre novela na varanda. As crianças corriam pelo quintal. E eu fiquei ali, sentado numa cadeira de plástico branca que já tinha visto dias melhores, observando tudo com aquele distanciamento de quem não pertence completamente. Foi quando busquei mais uma cerveja no isopor que o Major Renato apareceu ao meu lado. Ele olhou ao redor, certificando-se de que estávamos relativamente sozinhos. A voz dele veio baixa. Posso te fazer uma pergunta? Ele tirou uma cerveja também, abriu com um estalo. Por que você não conta? Contar o quê? Fingi não entender. Ele me olhou com aquela expressão que dizia, não me insulta. Você sabe o quê? Por que você deixa ele te tratar assim? Você salvou... Porra, cara, os briefings que a gente recebeu. Você salvou pelo menos 3 agentes federais, sozinho, numa situação que era para ser suicida. Ele balançou a cabeça. E você tá aqui deixando seu avô falar que você não serve para nada. Olhei para ele, realmente olhei, tentando decidir quanto revelar. Ele tinha credenciais. Bope não era brincadeira. Ele entendia o mundo que eu vivia, mas ainda era um estranho. É complicado, foi o que consegui dizer. Eu imagino que seja. Ele bebeu. Mas, cara, eu vi operadores das forças especiais, gente que já fez coisa que ninguém sabe, ficarem em silêncio quando falam do fantasma. Com respeito, quase com medo, ele me olhou. E você tá aqui sendo humilhado num churrasco de família. Não é humilhação, corrigi. É jeito dele. É humilhação, sim. Ele foi direto. E você sabe disso. Fiquei em silêncio, porque ele estava certo.
claro que estava. Cada comentário do meu avô era calculado para diminuir. Cada comparação era feita para me colocar em segundo plano. Cada história era contada de forma a estabelecer hierarquia. Ele no topo, eu no fundo. Ele não sabe, disse finalmente. Ninguém da família sabe, e não pode saber. Por quê? A pergunta era genuína. Por que? Parei. Como explicar? Porque a pessoa que faz aquele trabalho não pode existir aqui, neste quintal, nesta família. Ela precisa ficar lá, separada. Se eu trouxer ela para cá, eu misturo as duas vidas. E aí nenhuma das duas funciona. Ele processou isso. Entendeu, eu acho. Acenou lentamente. Mas não seria mais fácil se pelo menos ele soubesse? Se pelo menos ele parasse de te diminuir? Talvez, dei de ombros. Ou talvez ficaria pior. Talvez ele passasse a vida tentando competir com algo que não pode competir. Talvez destruísse a imagem que ele tem de si mesmo. E essa imagem, por mais inflada que seja, é o que mantém ele vivo. Olhei para o meu avô do outro lado do quintal. Ele estava rindo de alguma coisa que meu tio tinha dito. Ele é um homem velho que nunca teve a carreira que queria, que nunca chegou onde achava que merecia, que passa os dias recontando as mesmas histórias porque são as únicas coisas que ainda lhe dão valor. Voltei a olhar para o major. Eu tirar isso dele seria crueldade, não justiça. O major Renato ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu, uma única vez. Você é melhor homem do que eu, capitão. Não, só mais cansado. E voltamos para o grupo. A tarde virou noite. Acenderam luzes no quintal. Alguém ligou música. Churrasco de família brasileiro clássico. E através de tudo isso, continuei sendo invisível. Mais um corpo ocupando espaço. O neto que nunca chegou a lugar algum. O militar de escritório. O soldado de mentira. Quando finalmente me despedi e fui embora, era quase meia-noite. Meu avô tinha bebido demais e estava contando a mesma história pela terceira vez. Ninguém tinha coragem de interromper. Me aproximei, coloquei a mão no ombro dele brevemente. Tô indo, vô. Obrigado pelo churrasco. Ele olhou para mim com olhos vidrados de cerveja. Já? Tá cedo ainda. Não estava. Mas tudo bem. Vai lá cuidar dos seus papéis. Alguém tem que fazer. Riu da própria piada. Outros riram junto, obedientemente. Até mais, coronel. Não o chamei de avô desta vez. Só coronel. Major Renato me acompanhou até a Ranger. No escuro do lado de fora do quintal, longe de ouvidos curiosos, ele estendeu a mão novamente. Foi uma honra, capitão. Uma honra de verdade. O aperto foi firme, formal, militar. Se um dia você puder contar sua história, ela merece ser ouvida. Talvez um dia, major. Soltei sua mão. Mas não hoje. Não hoje, ele concordou. Recuou. Mas antes que eu entrasse no carro, ele falou de novo. Só para você saber, você salvou meu irmão. Congelei com a mão na porta. O quê? Meu irmão. Agente da Polícia Federal. Estava naquela operação na Tríplice Fronteira, contra o cartel, quando tudo foi pro inferno. Os olhos dele brilhavam na escuridão. Ele conta que um operador apareceu do nada, sozinho, neutralizou 6 alvos, criou rota de extração, os tirou de lá quando a situação era insustentável. Depois, desapareceu. Sua voz estava carregada de emoção. 3 agentes saíram vivos daquele dia por causa de um homem. Um fantasma que ninguém viu direito, que ninguém sabe o nome. Meu irmão é um deles. Não soube o que dizer. Fiquei ali parado, a mão ainda na porta do carro, processando. Então, obrigado, ele continuou. Do fundo do coração, obrigado por trazer meu irmão de volta. Fez continência, formal, perfeita, emocionada. Retribuí a continência, porque era tudo o que podia fazer. Porque palavras não serviam para esse tipo de coisa. Entrei no carro. Liguei o motor, dirigi de volta para Brasília em silêncio total, sem música, sem rádio, só eu e a estrada e os pensamentos que não paravam de girar. Aquela operação, Tríplice Fronteira, 2023,
Fazia quase 3 anos, mas ainda sonhava com ela pelo menos uma vez por semana. Passou um mês antes do próximo churrasco. 30 dias que eu passei em Brasília, treinando, fazendo missões pequenas de reconhecimento e tentando não pensar muito no olhar que meu avô tinha me dado. Mas pensei, claro que pensei. Porque depois do episódio com o Major Renato, alguma coisa tinha mudado. Ele tinha ficado mais quieto no final daquela noite, observador. E quando me despedi, o olhar dele tinha uma qualidade diferente. Não era mais desprezo disfarçado de brincadeira. Era suspeita. Cheguei no domingo seguinte direto do aeroporto. Tinha pousado em Galeão às 8 da manhã, vindo de uma missão de reconhecimento na fronteira com a Bolívia. 48 horas sem dormir direito. 3 dias comendo ração de combate. Ainda sentia a poeira do cerrado na garganta, mas era primeiro domingo do mês. Churrasco da família. Tradição inquebrável. Estacionei a Ranger. A mesma Hilux branca do tio Geraldo estava lá. Mas tinha outro carro que eu não conhecia. Um Jeep Compass preto, placa de São Paulo. Me perguntei quem era. Família que eu não conhecia, provavelmente. Sempre tinha alguém novo. Primo de 3º grau, cunhado de tio distante, essas coisas. Entrei pelo portão lateral. O quintal estava mais cheio que o normal. Contei umas 30 pessoas. Reconheci a maioria, mas tinha alguns rostos novos. Meu avô estava no lugar de costume, mas desta vez tinha mais gente ao redor dele. E no centro daquele grupo, gesticulando animadamente, estava um homem que eu não conhecia. Alto, talvez 1,90 m. Muito branco, cabelo grisalho cortado curto, óculos de armação fina. Devia ter uns 50 e poucos anos. Usava uma camisa social azul clara, com as mangas arregaçadas, calça jeans escura, sapato social. Tinha um relógio caro no pulso, Rolex, provavelmente. E falava com aquela confiança de quem está acostumado a ser ouvido. Minha avó me viu primeiro. Veio correndo do jeito que mulheres de 70 anos não deveriam correr, mas ela sempre fazia quando me via. Meu menino, você está tão pálido, não está pegando sol? Beijou minha bochecha. E magro, cada vez mais magro. Vem, vem. Tem feijoada hoje, sua favorita. Valeu, vó. Abracei ela. Cheirava a cravo e canela. Como tá passando? Eu tô bem, seu avô que anda estranho. Ela baixou a voz, como se compartilhando o segredo. Desde aquele churrasco do mês passado, fica me perguntando sobre você, seu trabalho. O que você faz exatamente? Onde você fica? Nunca se interessou antes. Algo gelado desceu pela minha espinha. E o que você respondeu? A verdade, que você trabalha em Brasília, que você não pode falar muito sobre o trabalho, que você viaja bastante. Ela deu de ombros. Por quê? Tem problema? Não, vó, nenhum problema. Menti de novo. Estava ficando bom nisso. Quem é aquele ali? Apontei para o homem no centro das atenções. Ah, aquele é Dr. Ricardo, primo segundo do seu avô por parte de mãe, ou algo assim. Você sabe como é família grande. Ela revirou os olhos. Veio de São Paulo. Médico. Cirurgião, acho. Muito bem-sucedido, pelo jeito. Não para de falar. Médico bem-sucedido de São Paulo. Claro, exatamente o tipo de pessoa que meu avô adorava ter por perto. Alguém para impressionar. Alguém para usar como contraste comigo. Vem, vou te apresentar. Minha avó pegou meu braço, mas eu resisti gentilmente. Daqui a pouco, vó. Deixa eu pegar uma cerveja primeiro. Viagem foi longa. Ela apertou meu braço compreensiva. Sabia que eu evitava o avô quando possível. Não entendia por quê, mas sabia. Tá bom, meu filho. Comida tá quase pronta. Não demore. Fui pro isopor de cervejas que ficava embaixo da mangueira, longe do grupo principal. Peguei uma garrafa, abri com a camiseta porque não achei abridor. O líquido gelado queimou descendo. Bom, precisava disso. Felipe! A voz do meu avô cortou o quintal. Merda. Vem cá, quero te apresentar alguém. Todo mundo olhou. Não tinha escapatória. Caminhei devagar, controlando a linguagem corporal. Postura relaxada, mas não desleixada. Ombros para trás, mas não tensos. Passos firmes, mas não agressivos. Técnica de aproximação em território potencialmente hostil. Funcionava em favelas do Rio. Funcionava em quintal de Deodoro. Este aqui é meu neto, Felipe. Meu avô gesticulou na minha direção como se estivesse apresentando o projeto falho. Felipe, este é Dr. Ricardo Mendes, primo da família, cirurgião cardiovascular em São Paulo, um dos melhores do país.
O Dr. Ricardo estendeu a mão com um sorriso largo, confiante. Aperto firme, mas não exagerado. Mãos macias. Nunca segurou nada mais pesado que bisturi. Prazer, Felipe. Seu avô fala muito de você. Duvido, pensei. Mas disse, prazer, doutor. Bem-vindo. O Dr. Ricardo, meu avô continuou. Aquele brilho nos olhos que eu conhecia bem demais. Fez residência nos Estados Unidos, Harvard, trabalha num dos maiores hospitais particulares de São Paulo. Pacientes do mundo inteiro. Vida salva é rotina para ele. Impressionante, disse, porque era verdade. E porque era esperado. E você, Felipe? O Dr. Ricardo inclinou a cabeça. Seu avô disse que você também é militar. Exército, certo? Isso. Tomei um gole da cerveja. Exército. Que área? Ele parecia genuinamente interessado, ou talvez só fosse educado. Administrativo, principalmente, recursos humanos, gestão de pessoal. Meu avô bufou, mesmo som de sempre. Papelada. Ele faz papelada. Olhou para o Dr. Ricardo. Não é como antigamente. Na minha época, militar era militar. Hoje em dia tem uns que são mais funcionário público que soldado. O Dr. Ricardo deu risada educada, mas havia desconforto ali. Ele tinha percebido a dinâmica. Não era idiota. Bom, alguém tem que organizar as coisas, né? Ele tentou amenizar. Uma organização não funciona sem boa administração. Claro, claro. Meu avô acenou com a mão. Mas não é a mesma coisa que estar na linha de frente. Eu comandei homens em operações reais. Tomei decisões que significavam vida ou morte. Isso que é responsabilidade de verdade. Ele se inclinou para frente. Não estou diminuindo seu trabalho, Felipe. Alguém tem que fazer. Mas vamos ser honestos. Não é a mesma coisa. Respirei. Contei até 3. Técnica de controle. Funciona. Não, não é a mesma coisa, concordei. Porque não era mentira. Realmente não era. Meu tio Roberto, que estava ouvindo calado, limpou a garganta. Coronel, você não acha que está sendo um pouco duro com o menino? Duro? Meu avô virou para ele. Eu estou sendo realista, Roberto. O mundo é duro, o exército é duro. Se ele quisesse respeito de verdade, tinha que ter se esforçado mais, ter ido para operações especiais, ter se destacado, mas escolheu o caminho fácil. Ele voltou a me olhar. E não tem problema nisso. Cada um sabe suas limitações. Foi longe demais. A frase ficou pendurada no ar como cheiro de pólvora. Cada um sabe suas limitações. As conversas ao redor foram diminuindo. As pessoas começaram a perceber que algo estava acontecendo. Meu primo Marcelo estava parado com um espeto de carne na mão, olhando. Minha avó tinha saído da cozinha e estava na porta, a expressão preocupada. Coloquei a cerveja na mesa ao lado, devagar, controlado. Olhei para o meu avô. O senhor está certo, coronel. Minha voz estava calma. Muito calma. Cada um conhece suas limitações. Ele percebeu a mudança, algo na minha postura, algo no meu tom, algo nos meus olhos. Seu sorriso falhou por meio segundo antes de voltar, forçado. Exatamente. Então, você... Mas respeito, continuei, cortando ele pela primeira vez na vida. Respeito de verdade não vem de onde você serviu ou que patente você alcançou. Segurei o olhar dele, direto, sem desviar. Vem do que você realmente fez quando ninguém estava olhando. Do que você escolheu fazer quando tinha a opção de não fazer. Dos homens que você trouxe de volta vivos quando a missão dizia que todos morreriam. O silêncio era absoluto agora. Até as crianças tinham parado de brincar. Meu avô estava me encarando com expressão que eu não conseguia decifrar. Surpresa, talvez. Ou raiva. Ou as duas. Você vai me dar aula de respeito agora? Sua voz tinha uma aresta. Você, que nunca viu um dia de combate na vida? Eu nunca disse que vi combate, coronel. Exatamente, porque você não viu. Você senta atrás de uma mesa, você processa folha de pagamento, você organiza transferência de pessoal. Ele estava se levantando agora, as mãos na mesa inclinando na minha direção. Enquanto homens de verdade arriscam a vida, você fica no seu escritório com ar-condicionado em Brasília. Então não venha me falar sobre o que eu fiz quando ninguém estava olhando, porque você não fez nada, nunca fez nada. Meu tio Roberto se levantou. Coronel, chega! Não! Meu avô cortou ele. Não chega! Eu cansei de fingir, cansei de aceitar mediocridade. Olha para ele, olha para o Dr. Ricardo aqui. Um homem que se destacou,
que chegou no topo da profissão, que faz diferença de verdade. Apontou para o doutor, que estava visivelmente desconfortável. E olha para o meu neto, um burocrata de farda que provavelmente nunca vai passar de capitão, que nunca vai fazer nada que alguém lembre. Os olhos dele estavam vermelhos agora, não de cerveja, de raiva, de algo mais profundo. Você acha que algum general te respeitaria? Você acha que alguém nas Forças Armadas te olha e vê um líder, um guerreiro? Coronel, a voz do Dr. Ricardo era baixa, tentando acalmar. Acho que talvez, mas meu avô não estava ouvindo. Estava numa espécie de transe, como se anos de frustração estivessem saindo de uma vez. Eu servi 35 anos, e nunca passei de coronel. Sabe por quê? Porque o sistema é corrupto. Porque promovem quem tem conexões, não quem tem competência. Eu merecia ser general, eu merecia reconhecimento. Ele bateu no próprio peito. Mas pelo menos eu tentei, pelo menos eu me esforcei, pelo menos o senhor o quê, coronel? Minha voz cortou ele. Ainda calma, mas havia algo nela agora, algo que fez ele parar. Pelo menos o senhor serviu em unidade de suporte durante a guerra. Pelo menos o senhor nunca viu combate real, mas conta histórias como se tivesse visto? Pelo menos o senhor criou uma mitologia ao redor de uma carreira que, sendo honesto, foi competente, mas não excepcional. O choque no rosto dele era palpável. Minha avó tinha levado a mão à boca. O Dr. Ricardo tinha dado um passo atrás. Meu tio Roberto estava congelado com o copo na mão. Como você ousa? A voz do meu avô estava trêmula. Como você ousa falar comigo assim? Eu ouso porque é verdade, continuei. E o senhor sabe que é verdade. Eu verifiquei. Conversei com veteranos da sua unidade. Li seu dossiê. O senhor serviu com honra, sim. Fez seu trabalho, sim. Mas não foi herói de guerra. Não salvou vidas sob fogo. Não liderou missões impossíveis. Fiz uma pausa. E não tem problema com isso. O trabalho do senhor foi importante. Logística é importante. Suporte é importante. Mas o senhor inflou, exagerou. Criou uma versão de si mesmo que não existiu. Ele estava tremendo, literalmente tremendo de raiva ou vergonha, ou as duas coisas. E eu... Ele conseguiu dizer, eu posso não ter sido herói de guerra, mas pelo menos eu estive lá. Eu vesti o uniforme todo dia. Eu servi. Apontou para mim com o dedo acusador. Você é nada. Você não fez nada. Você é uma vergonha para a família, uma vergonha para a farda. Foi quando ouvi a voz vindo de trás de mim. Coronel Mendes. Era firme, militar, respeitosa, mas com autoridade. Com todo respeito, o senhor não sabe do que está falando. Todos viraram. Major Renato estava de pé, perto do portão. Não tinha visto ele chegar. Não sabia que estava vindo. Ele estava de civil, jeans e camisa polo, mas a postura era inconfundível. E a expressão no rosto dele era de alguém que tinha decidido algo e não voltaria atrás. Major? Meu avô piscou, confuso. O que você está fazendo aqui? O senhor me convidou, lembra? No mês passado. Disse que era sempre bem-vindo. Ele caminhou pelo quintal. Todos os olhos nele. Mas cheguei e ouvi o senhor falando do seu neto. E preciso intervir. Parou ao meu lado. Ficou em posição de sentido. Olhou para o meu avô. Porque o senhor está humilhando um dos homens mais condecorados das Forças Especiais Brasileiras. O mundo parou de girar. O silêncio que caiu sobre o quintal era do tipo que deixa os ouvidos zunindo. Podia ouvir o vento nas folhas da mangueira. O chiar distante da churrasqueira ainda quente, a respiração pesada do meu avô. Do que você está falando? Meu avô olhou do Major Renato para mim, de volta para o Major. Forças Especiais? Ele trabalha em recursos humanos. Ele mesmo disse. O Major Renato me olhou. Havia uma pergunta silenciosa ali. Uma última chance de parar isso antes que não houvesse volta. Poderia negar. Poderia rir e dizer que era mal entendido. Poderia manter tudo guardado como tinha mantido pelos últimos 6 anos. Olhei para o meu avô. Realmente olhei. Vi o homem de 72 anos que tinha passado a vida inteira tentando ser maior do que era. Vi a frustração de uma carreira que nunca decolou do jeito que ele queria. Vi o desespero de alguém que percebia, talvez pela primeira vez, que tinha desperdiçado décadas diminuindo alguém que ele nunca tinha realmente conhecido. Respirei fundo. Ele está falando,
Minha voz saiu mais baixa que pretendia. Que recursos humanos é minha cobertura. Minha designação oficial para quem pergunta. Mas não é o que eu faço. Meu avô deu um passo atrás, cambaleou levemente. Meu tio Roberto o segurou pelo braço, estabilizando. O rosto do velho estava pálido. Felipe, minha avó tinha lágrimas nos olhos. O que ele está dizendo? Major Renato puxou o celular do bolso. Alguns toques na tela. Virou ele na direção do grupo. Era uma foto, desfocada, tirada de longe, mas dava para ver. 3 homens de uniforme da Polícia Federal sendo escoltados por uma figura em equipamento completo. Colete tático preto, capacete, rosto coberto por balaclava e óculos táticos. Arma em posição de prontidão. Atrás, fumaça e o que parecia ser um prédio parcialmente destruído. Tríplice Fronteira, agosto de 2023. A voz do major era professoral agora, explicando. Operação conjunta entre Polícia Federal e Forças Armadas contra cartel que controlava a rota de tráfico. 3 agentes federais foram encurralados quando o cartel explodiu o QG improvável da operação. Munição acabando, feridos, sem rota de escape. Comando considerou eles como perdidos. Meu avô estava olhando para a foto como se fosse algo alienígena. Até que alguém apareceu, continuou o major. Um operador que não estava no briefing oficial, que ninguém tinha visto chegar, que neutralizou 6 alvos do cartel em menos de 4 minutos, que criou rota de extração usando apenas granadas de fumaça e conhecimento perfeito do terreno, que tirou 3 homens de área quente sob fogo pesado e que depois desapareceu antes que alguém pudesse identificar ele oficialmente. Ele ampliou a foto. A figura de preto era apenas uma silhueta, mas algo no porte, na forma como segurava a arma, era familiar. Os agentes sobreviventes foram interrogados separadamente. Todos descreveram a mesma coisa. Altura aproximada a 1,85 m. Compleição atlética, movimentos extremamente eficientes, precisão cirúrgica e olhos. Ele me olhou. Eles lembraram dos olhos, cinza esverdeados. Intensos, calmos mesmo sob pressão. Meu primo Marcelo tinha se aproximado. Estava olhando a foto, depois para mim, depois para a foto. Felipe, é você ali? Não respondi. Não precisava. Depois daquele dia, o major continuou. Começaram os relatos. Outros operadores, outros agentes, situações diferentes, mas sempre o mesmo padrão. Uma figura que aparecia quando a missão estava perdida, que virava o jogo, que depois sumia sem deixar rastro. Ele guardou o celular. Alguns começaram a chamar de fantasma, outros de anjo da fronteira, mas o nome que pegou foi Fantasma da Fronteira. O doutor Ricardo tinha a boca aberta, literalmente. Estava olhando para mim como se nunca tivesse me visto antes. Isso é verdade. Meu avô finalmente encontrou a voz. Estava olhando para mim com expressão que eu nunca tinha visto. Confusão total. Felipe, olhei para ele. Por um longo momento, considerei continuar mentindo, continuar escondido, mas a porta tinha sido aberta, e talvez fosse hora. Fui designado para operações especiais 6 anos atrás. Minha voz estava surpreendentemente firme. Não posso falar onde exatamente, não posso falar o nome da unidade, não posso falar a maioria das coisas que fiz. Mas sim, eu trabalho na fronteira. E não é papelada. Minha avó tinha sentado numa cadeira, as mãos no rosto, chorando silenciosamente. Por quê? Meu avô tentou formar a pergunta, falhou, tentou de novo. Por que você nunca contou? Porque não podia. Simples, factual. Porque a natureza do trabalho exige sigilo. Porque quanto menos pessoas sabem, mais eficaz eu sou. E porque... Parei, debatendo se ia mais longe. Porque talvez fosse mais fácil ser ninguém aqui do que carregar o peso de ser alguém lá. O Major Renato se afastou levemente, dando espaço, deixando isso entre família. Mas ficou por perto, testemunha silenciosa. Meu tio Roberto tinha lágrimas nos olhos também. Meu Deus, Felipe, a gente não sabia. A gente nunca soube. Não eram para saber. Olhei ao redor. Todas aquelas pessoas que tinham me visto crescer, que tinham me visto como fracasso, como decepção, e ainda não podem realmente saber. O que o major revelou é informação classificada. Não pode sair daqui. Eu assumi o risco, o major disse, mas achei que você merecia. Merecia o quê?
Minha voz saiu mais áspera que pretendia. Reconhecimento, respeito, pelo menos da sua própria família. Meu avô tinha se sentado. Caído na cadeira, na verdade. Estava olhando para o chão entre os pés, os ombros curvados de forma que eu nunca tinha visto. Parecia ter encolhido 10 centímetros. O Dr. Ricardo limpou a garganta. Eu acho que devo ir, deixar vocês conversarem em família. Começou a se afastar, mas parou. Olhou para mim. Foi uma honra conhecer você, capitão. Uma honra de verdade. Fez uma reverência curta, respeitosa. Coisa que médicos importantes de São Paulo provavelmente não fazem para muita gente. Depois que ele saiu, ouvindo apenas o barulho do motor do Compass sumindo rua abaixo, o silêncio voltou. Mas era diferente agora. Não era silêncio de desconforto, era silêncio de processamento, de mundos sendo reorganizados. Foi minha avó quem falou primeiro. As viagens. Sua voz estava trêmula. Às vezes que você sumia por semanas. Às vezes que você voltava mais magro, com olheiras, daquele jeito, distante. Ela me olhou através das lágrimas. Eu achava que era só cansaço de trabalho de escritório. Mas não era, né? Não, vó. Não era. Você estava em perigo. Você estava lutando, arriscando sua vida. Mais lágrimas. E a gente aqui sem saber, sem poder te apoiar, sem poder rezar direito porque a gente nem sabia pelo que rezar. Sentei na cadeira ao lado dela. Peguei sua mão. Era pequena, enrugada, trêmula. Desculpa, vó. Desculpa por não poder contar. Não. Ela apertou minha mão com força surpreendente. Não pede desculpa. Você estava fazendo seu trabalho importante, sagrado. Olhou para o marido. E nós te tratamos como... Não terminou a frase. Não precisava. Meu avô ainda não tinha levantado os olhos do chão. Estava ali sentado, imóvel, como estátua de homem quebrado. Meu tio Roberto tinha se aproximado dele, mão no ombro do cunhado, sem saber o que dizer. Levantei. Caminhei até ficar na frente do meu avô. Ele sentado, eu de pé. Inversão total da dinâmica que existia minha vida inteira. Esperei. Paciência é parte do treinamento. Saber quando falar e quando deixar o silêncio fazer o trabalho. Finalmente, ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Não de raiva agora, de outra coisa. Vergonha, talvez, ou perda, ou reconhecimento de algo que não podia ser desfeito. Ele começou, parou, a voz quebrou. Homem de 72 anos que tinha passado a vida inteira sendo duro, sendo forte, sendo inabalável, e agora estava despedaçado numa cadeira de plástico branca. Eu não sabia, eu sei. Eu te chamei de... Eu disse que você não conseguiu terminar. Eu sei o que o senhor disse. Minha voz era calma, sem raiva. Raiva não servia para nada agora. E o senhor disse porque não sabia, porque eu escolhi que o senhor não soubesse. Por quê? A pergunta saiu como súplica. Por que você deixou eu te tratar assim? Por que você não me contou? Como explicar? Como colocar em palavras 6 anos de decisões, de estratégias de sobrevivência emocional, de compartimentalização necessária? Porque o homem que faz aquele trabalho, tentei, não pode existir aqui. Não pode ter família que sabe, não pode ter conexões que podem ser exploradas, não pode ser humano demais, porque ser humano demais te mata naquele ambiente. Fiz uma pausa. E porque talvez no fundo fosse mais fácil ser sua decepção do que seu orgulho. Porque decepção não exige nada, orgulho exige manutenção. Ele processou isso, demorou, depois balançou a cabeça devagar. Eu passei minha vida inteira, ele disse. Voz baixa, querendo ser alguém, querendo reconhecimento, querendo que as pessoas me vissem como herói, como líder, como algo grande. Olhou para mim. E passei essa mesma vida diminuindo a única pessoa que realmente conseguiu ser o que eu sempre quis ser. O senhor serviu com honra, respondi. Serviu o seu país, fez seu trabalho. Isso tem valor. Mas não fiz o que você fez. Ele insistiu. Eu nunca salvei vidas, nunca arrisquei tudo, nunca... Ele parou, engoliu. Eu inflei minhas histórias, porque no fundo eu sabia que elas não eram suficientes. E quando olhava para você, via alguém que eu achava que tinha feito menos que eu. Me fazia sentir melhor sobre minhas próprias deficiências. Não soube o que dizer a isso. Era a admissão brutal, dolorosa, honesta. O Major Renato se aproximou de novo. Coronel, se me permite, esperou aprovação.
Meu avô acenou fracamente. O serviço que o senhor prestou foi importante. Logística é o que mantém exércitos funcionando. Sem pessoal como o senhor, operadores como seu neto não poderiam fazer o que fazem. O senhor foi a fundação. Ele foi a ponta da lança. Mas a lança não funciona sem a fundação. Era generoso, talvez generoso demais, mas era verdade de certa forma. Meu avô olhou para o major. Você sabia, desde o mês passado, e não disse nada. Não era minha história para contar, coronel. O major respondeu. E o capitão me pediu 100 palavras para manter sigilo. Eu respeitei isso. Ele olhou para mim. Mas hoje o senhor foi longe demais. E eu decidi que havia coisas mais importantes que protocolo. Meu avô assentiu, lentamente, processando. Depois se levantou. Levou tempo. As pernas tremiam, mas ele se levantou. Ficou de pé na minha frente. Pela primeira vez na vida pareceu pequeno. Não em estatura, em presença. Ele tentou. Parou. Tentou de novo. Eu sinto muito pelo que disse, pelo que sempre disse. Pelo que fiz você sentir. Lágrimas estavam descendo pelo rosto dele agora. Homem velho chorando abertamente. Você é o que eu sempre quis ser. E eu desperdicei anos te diminuindo porque não conseguia aceitar que nunca fui. Fiquei ali, parado, sentindo o peso daquelas palavras, do reconhecimento, do pedido de desculpas, de décadas de dinâmica finalmente, dolorosamente, se quebrando e reformando em algo novo. Devagar dei um passo à frente. Estendi a mão, não para abraçar, ainda não, mas para apertar a mão dele. Militar, formal, respeitoso. Ele olhou para minha mão, depois para mim, e entendeu. Não era rejeição, era reconhecimento mútuo. Era recomeço nos termos que ambos entendíamos. Apertou minha mão. O aperto foi fraco, mão velha, cansada, derrotada, mas também liberta. E naquele aperto havia tudo o que precisava ser dito. Quando soltamos, ele deu um passo atrás. Fez continência. Imperfeita, trêmula, mas genuína. Retribuí. Perfeita, firme, completa. E ali, naquele quintal em Deodoro, sob a sombra da mangueira, algo se consertou. Não completamente. Talvez nunca completamente. Mas o suficiente. 3 semanas depois eu estava em Brasília quando meu celular tocou. Número desconhecido com DDD do Rio. Atendi com cautela. Alô? Felipe? Era a voz da minha avó. Você pode vir aqui neste fim de semana? Não é churrasco. Só seu avô quer te ver. Algo no tom dela me fez pausar o relatório que estava escrevendo. Tá tudo bem, vó? Ele tá bem? Tá bem. Só, ele pediu. Disse que é importante. Sexta-feira à noite peguei o voo. Sábado de manhã estava tocando a campainha da casa em Deodoro. Minha avó abriu, me abraçou forte daquele jeito dela. Cheirava a bolo de fubá, me puxou para dentro. Ele tá no escritório, esperando você. Escritório era nome generoso para o quartinho nos fundos, onde meu avô guardava suas coisas do exército. Medalhas emolduradas na parede, fotos antigas de uniforme, uma bandeira brasileira num mastro de madeira. Sua velha escrivaninha de mogno que ele tinha comprado quando foi promovido a tenente, décadas atrás. Ele estava sentado naquela escrivaninha, de costas para a porta, olhando para algo que eu não conseguia ver. Bati na porta levemente. Entre, Felipe. Entrei. Fechei a porta atrás de mim. Fiquei ali, parado, esperando. Ele virou a cadeira. Tinha um envelope pardo na mão. Velho, pelas bordas amareladas. Senta. Apontou para a cadeira do outro lado da escrivaninha. Sentei. Ficamos em silêncio por um momento. Ele olhando para mim. Eu olhando de volta. Mas não era mais o olhar de antes. Não tinha julgamento. Não tinha desprezo mascarado. Tinha algo mais suave, mais humano. Depois daquele dia, ele começou, voz baixa. Não consegui parar de pensar sobre você, sobre mim, sobre tudo que eu desperdicei. Colocou o envelope na mesa. Eu liguei para algumas pessoas, velhos amigos que ainda têm contatos ativos. Perguntei sobre você, discretamente. Senti algo gelado na espinha. Coronel, relaxa. Ele levantou a mão. Não usei seu nome, não revelei nada, apenas perguntei sobre operações na fronteira, sobre unidades especiais, sobre fantasmas. Sorriu fracamente. E sabe o que descobri? Que você é lenda. Lenda mesmo. Tem oficiais de alta patente que falam de você em voz baixa, com respeito, com algo perto de medo. Não respondi.
porque não sabia o que dizer. Um coronel que eu conheço do Comando de Operações Especiais me contou sobre uma missão em 2024, fronteira com o Paraguai. Grupo paramilitar tinha sequestrado 2 tenentes brasileiros. Situação era suicida. 40 bandidos armados até os dentes, 2 reféns, terreno hostil. Comando estava considerando dar os homens como perdidos e planejar retaliação. Eu me lembrava bem demais. 6 balas, 2 granadas, 8 horas de infiltração, 20 minutos de execução. 0 baixas do nosso lado, até que alguém se ofereceu para entrar sozinho. Meu avô continuou. Disse que podia tirar os reféns. Comando achou que era suicídio, mas deixou tentar. 12 horas depois, os 2 tenentes apareceram na base, machucados, mas vivos. O grupo paramilitar tinha sido neutralizado. E o operador que fez? Sumiu. Ninguém sabe como entrou, como tirou os homens, como saiu. Ele me olhou. Era você, né? Fiquei em silêncio. É retórica. Eu sei que era. Ele empurrou o envelope na minha direção. Abre! Peguei o envelope. Estava pesado. Abri devagar. Dentro tinha documentos, fotocópias de registros militares antigos e fotos. Fotos do meu avô jovem. Muito jovem, talvez 20 e poucos anos, de uniforme, e ao lado documentos que eu não esperava. Lê, ele instruiu. Li, era dossiê dele, serviço militar completo. E lá, enterrado no meio de relatórios de logística e rotinas administrativas, tinha 3 páginas. 3 páginas que contavam história diferente. Operação não documentada, 1978. Meu avô disse quando viu que eu tinha chegado naquela parte. Fronteira com a Argentina. Situação complicada. Ditadura, você entende? Tinha brasileiro que tinha fugido do regime e estava escondido do outro lado. Alguns eram realmente subversivos, outros eram apenas pessoas com opiniões erradas na hora errada. Continuei lendo. Meu avô, então tenente, tinha recebido ordem de liderar grupo para capturar 3 alvos específicos, mas quando chegou lá, descobriu que um dos alvos era professor universitário com família, esposa grávida, filho de 5 anos. Me deram ordem de trazer ele de volta. Disseram que era terrorista, que tinha bomba, plano de assassinato, essas coisas. Sua voz estava distante agora, lembrando. Mas quando cheguei lá, vi que era mentira. Era só um homem com opinião política errada que teve medo e fugiu. O que o senhor fez? Já sabia a resposta. Estava ali nos documentos. Eu deixei ele ir, disse simplesmente. Dei 48 horas de vantagem. Avisei que outros viriam. Ele agradeceu. Desapareceu com a família. Pausou. Voltei e disse que os alvos tinham sido avisados e fugiram antes da nossa chegada. Levei bronca, quase fui rebaixado. Minha carreira nunca se recuperou completamente. Olhei para ele, realmente olhei. E vi, talvez pela primeira vez, o homem por trás do coronel frustrado. Por isso nunca fui promovido a general. Ele continuou, porque alguém sabia que eu tinha desobedecido ordem direta. Nunca provaram, mas sempre souberam e me mantiveram na coleira curta pelo resto da minha carreira. Sorriu tristemente. Então você vê, eu entendo. Entendo fazer o que é certo mesmo quando ordem diz para fazer o errado. Entendo carregar segredos que não pode compartilhar. Entendo ser punido por ter consciência. Porque o senhor nunca contou isso. Pela mesma razão que você não contou sua história. Porque no momento em que conta, vira real demais. Vira algo que tem que defender, algo que tem que explicar. Ele se recostou na cadeira. E por quê? Porque era mais fácil fingir que minha carreira não decolou por política e corrupção do que admitir que foi porque eu escolhi consciência sobre obediência cega. Ficamos sentados ali, avô e neto. 2 homens que tinham vivido vidas paralelas sem saber. 2 homens que tinham carregado segredos. 2 homens que tinham feito escolhas difíceis e pago preços por elas. Eu passei 30 anos com raiva. Ele admitiu. Raiva de ter sido passado para trás. Raiva de ver medíocres sendo promovidos enquanto eu estagnava. E derramei essa raiva em você. Porque você era seguro. Porque você não revidava, porque eu podia diminuir você e me sentir maior. Coronel, me deixa terminar. Ele levantou a mão.
Eu preciso dizer isso. Eu desperdicei anos fazendo você sentir que não era suficiente, enquanto você estava lá fora, fazendo coisas que eu nunca tive coragem de fazer, salvando pessoas, arriscando tudo, sendo o homem que eu sempre fingi ser. Lágrimas estavam formando nos olhos dele de novo. E eu sinto muito de verdade, por cada comentário, por cada comparação, por cada vez que te fiz sentir pequeno. Você nunca foi pequeno. Você sempre foi gigante. E eu estava cego demais, amargo demais, perdido demais para ver. Levantei, dei a volta na escrivaninha e pela primeira vez na vida abracei meu avô. Realmente abracei. Não aqueles abraços formais de fim de ano, um abraço de verdade. Ele ficou rígido por meio segundo, depois derreteu. Braços ao meu redor, chorando no meu ombro. Homem velho liberando décadas de arrependimento. Eu te perdoo, disse baixinho, e você precisa perdoar você mesmo. Ficamos assim por tempo que não sei medir. Quando finalmente soltamos, ambos tínhamos os olhos vermelhos. Ele pegou um lenço do bolso, limpou o rosto, deu risada fraca. Que dupla nós somos. 2 militares chorando num escritório. Os melhores militares são os que ainda conseguem chorar, respondi. Ele assentiu, concordando. Depois abriu a gaveta da escrivaninha. Tirou algo, uma caixa pequena, de veludo azul marinho. Colocou na minha mão. Isso foi do meu pai, seu bisavô. Ele serviu na Segunda Guerra, escalão de enfermaria. Salvou vidas no campo de batalha. Abri a caixa. Dentro, uma medalha antiga, desgastada pelo tempo, mas ainda bonita. Ele nunca recebeu reconhecimento oficial, mas fez diferença. Como você faz? Como eu tentei fazer, como homens bons sempre fazem, com ou sem medalha. Segurei a medalha, pesada na palma da mão, carregando história, carregando legado. Obrigado, coronel. Me chama de avô, ele pediu. Pela primeira vez em anos. Por favor, só me chama de avô. Obrigado, vô. Ele sorriu. Sorriso genuíno. Não aquele sorriso de superioridade que eu conhecia, mas sorriso de orgulho, de amor, de reconexão. Passamos o resto do dia conversando. Ele contou histórias reais, sem exageros, sem inflação. Histórias de logística bem feita que salvou a operação. Histórias de decisões difíceis. Histórias de homens sob seu comando que ele ajudou. Histórias boas e verdadeiras. E eu contei algumas das minhas, editadas, claro, sem detalhes classificados, mas histórias de missões, de decisões. De momentos onde tinha que escolher entre ordem e consciência. E ele ouvia, realmente ouvia, com respeito, com admiração, com algo que eu nunca tinha visto antes nos olhos dele quando me olhava. Quando saí naquela noite, ele me acompanhou até a porta. Apertamos as mãos, mas antes de soltar, ele me puxou para outro abraço. Eu te amo, Felipe, e eu tenho orgulho de você. Muito orgulho, sussurrou no meu ouvido. Eu te amo também, vô, e sempre tive orgulho do Senhor. Mesmo quando o Senhor não tinha de mim. 2 meses depois, eu estava numa operação na fronteira quando recebi a ligação. Minha avó, chorando. Meu avô tinha tido um infarto. Sobreviveu, mas foi sério. Consegui dispensação emergencial. Voei direto para o Rio. No hospital, encontrei ele numa cama. Mais magro, mais frágil, mais vivo. Quando me viu, o rosto iluminou. Opa! Mandaram-o operações especiais. Tentou brincar. A voz estava fraca. Mandaram o neto. Corrigi, segurando a mão dele. Ficou internado 3 semanas. Visitei todo dia que pude. Às vezes conversávamos. Às vezes ficávamos em silêncio. Mas era bom. Era a paz que nunca tinha existido entre nós. No dia que recebeu alta, ajudei ele a entrar na casa. Minha avó tinha preparado sopa. Ele reclamou que queria picanha. Ela disse que ia dar sopa e ia gostar. Ele resmungou, mas comeu e sorriu. Naquela noite, sentamos no quintal, no banco de madeira debaixo da mangueira. Ele com cobertor nos ombros apesar do calor. Eu com cerveja que ele não podia mais beber, olhando as estrelas. Felipe, ele quebrou o silêncio. Você salvou minha vida. Não, vô. Os médicos salvaram. Não estou falando do infarto. Ele olhou para mim. Estou falando da vida de verdade. Você me deu propósito de novo, me deu razão para acordar, me deu... Pausou procurando palavra. Redenção. Vô, me deixa falar. Ele insistiu.
voz firme apesar da fraqueza. Eu passei tanto tempo perdido, tão perdido, amargurado, raivoso, diminuindo você para me sentir grande, e quase morri assim, quase morri sendo aquele homem amargo. Olhou para o céu, mas você me deu chance de ser melhor, de ser o avô que você merecia, e eu sou grato, mais grato do que consigo expressar. Coloquei o braço ao redor dos ombros dele, devagar, cuidadoso com a fragilidade nova, e ficamos assim, avô e neto, sob as estrelas, em paz. Um ano depois, no churrasco mensal que tinha retomado, eu estava virando linguiça quando senti a mão no meu ombro. Meu avô, mais recuperado agora, ainda frágil, mas vivo, presente. Vem, quero te apresentar alguém. Seguimos até o grupo perto da mesa. Tinha homem que eu não conhecia, uns 60 anos, postura militar inconfundível. Meu avô estava sorrindo, orgulhoso. General Santos, meu avô disse, este é meu neto, capitão Felipe Mendes, o melhor operador que o exército brasileiro já produziu. O general olhou para mim, algum reconhecimento nos olhos, depois para meu avô, depois de volta para mim, sorriu. Coronel Mendes tem falado de você, bastante. Estendeu a mão. Prazer conhecer finalmente. Sua reputação te precede. Apertei a mão dele, firme, profissional, mas olhei para o meu avô e vi orgulho genuíno, amor verdadeiro. Não havia mais competição, não havia mais comparação. Havia apenas avô apresentando neto, com honra, com verdade. E naquele momento, naquele quintal, sob a mangueira, onde tanta dor tinha acontecido, algo se completou. Círculo fechado, ferida curada. Não perfeitamente, nunca é perfeito. Ainda tinha momentos difíceis, ainda tinha memórias dolorosas, mas havia também novo começo, nova base, novo respeito. Aquela noite, quando todos já tinham ido embora e era só nós três, meu avô, minha avó e eu, sentamos na varanda. Meu avô estava com um álbum velho de fotos, mostrando imagens do serviço dele, contando histórias reais, sem exageros, sem fantasias, apenas verdade. E eu escutei, realmente escutei, não com obrigação, mas com interesse genuíno, porque essas histórias, essas verdades, eram parte do meu legado também. Sabe, ele disse em algum momento, olhando uma foto dele jovem de uniforme, eu passei tanto tempo querendo ser lenda que esqueci que ser simplesmente bom já era suficiente. Ser bom sempre é suficiente, vô, respondi. Lendas são criadas por outros. Bondade é a escolha nossa. Ele olhou para mim, olhos brilhando, não de lágrimas, de algo mais. Satisfação, completude. Quando você era pequeno, ele disse, eu costumava sonhar como você seria quando crescesse. Imaginava um líder, um guerreiro, um homem de honra. Sorriu. E você se tornou tudo isso. E mais, muito mais do que eu consegui imaginar. Minha avó, sentada do outro lado dele, pegou a mão dele com uma e minha com a outra. Unidos, família, consertada, não perfeita, mas real. Se essa história tocou você, se você já passou por algo parecido na sua família, se você já buscou reconhecimento de quem mais importava, deixa seu like aqui. Compartilha nos comentários sua própria experiência com reconciliação familiar, com perdão, com segundas chances. E se inscreve no canal porque toda semana tem histórias reais de superação, família e honra militar que você não vai querer perder. Histórias de homens e mulheres que servem calados, que sacrificam sem reconhecimento, que salvam vidas sem aplauso. Porque no fim, o verdadeiro heroísmo não precisa de plateia, precisa apenas de consciência limpa e coração em paz. Vibro.